Boa noite a todos. Também quero agradecer a presença de todos vocês aqui. É sempre uma oportunidade muito grande a gente poder fazer os estudos no domingo à noite, porque o aprendizado, a gente já falou sobre isso, mas é muito mais para quem está aqui na frente, porque a gente realmente procura muitas informações, a gente recebe uma informação e aí vai em busca de outra, de outra, de outra, e assim a gente vai estudando mais. Então é uma oportunidade de trabalho muito grande e uma gratidão muito grande também. E agradeço muito a essa casa por todas essas oportunidades de trabalho que sempre me vem de encontro a mim. E agradeço a prece da Eliana, porque sem ela saber, né, veio de encontro ao que a gente vai falar. Quando ela mencionou a gratidão ao nosso Pai misericordioso, que realmente Ele não nos esquece, está sempre estendendo a mão e buscando sempre o melhor para cada um de nós. Bom, hoje, pessoal, eu vou falar sobre um livro que apareceu na minha mão semana passada, domingo. Esse aqui, ó. Eu vou mostrar a fotinho dele ali para vocês. Eu estava sentada ali, esse livro apareceu e alguma coisa me chamou a atenção nele, ficou ali me cutucando. E aí eu falei assim, eu não vou levar esse livro não, gente. Já tem tanto livro para eu ler em casa, e mais um, né? E eu andava o livro ali. Eu falei assim, mas que coisa, esse livro está me perseguindo, né? Mas enfim, eu falei, eu vou levar. Deixa eu ver o que esse livro tem. Maravilhoso, viu, gente? Leiam. Quem tiver a oportunidade, leiam. E aí, eu resolvi, então, fazer o estudo de hoje baseado apenas no primeiro capítulo desse livro, tá? Então, para vocês terem uma ideia do conteúdo dele, né? Então, só vai ser o primeiro capítulo só. Então, é transição planetária, na verdade, Então, esse livro, ele chama Chegou a Hora e Agora, e aqui embaixo, que está meio apagadinho, está escrito a transição planetária. Esse livro foi escrito por Sarah Nousianen, eu não consigo falar muito bem esse nome não, Nousianen. Ela é da Filadélfia, né? Ela é nascida lá, mas ela veio para o Brasil apenas com 1 ano de idade e se naturalizou, então, enfim, ela é brasileira, mas o sobrenome ficou, né? E ela é jornalista e uma estudiosa da doutrina. Então esse livro, gente, vocês podem perceber, não é um livro que foi psicografado, tá? É um livro de autoria dela mesma, ou seja, ela foi, apesar de o livro não ter sido psicografado, ele foi intuído, gente. Isso assim, a gente sabe que as pessoas vão em busca de muitos estudos, né? E acabam sendo intuídas a escrever algumas coisas. Então eu acredito muito nisso, tá ok? Então vamos lá. Bom, ela começa falando no primeiro capítulo da última parte da Bíblia que se chama Apocalipse. Para quem não sabe, Apocalipse significa revelação, tá? Isso está no nosso vocabulário, não tem, revelação. Então ela começa dizendo que lá no Apocalipse está escrito assim: e houve meia hora de silêncio ao céu, no céu, desculpa. E houve meia hora de silêncio no céu. Muito bem. O que será que lá no Apocalipse eles quiseram dizer com meia hora de silêncio no céu? É muito difícil a gente interpretar todas as coisas que estão escritas na Bíblia, porque são escritas através de parábolas e cada um faz a sua interpretação, né? E também nós temos que entender que o tempo dos espíritos são completamente diferente do tempo que nós corremos aqui. Meia hora para eles, a gente não consegue mensurar. Com certeza não é esses 30 minutos que passa aqui no relógio, que vai ser apenas esse período de estudo que nós estaremos fazendo agora, tá? Então, o que será que eles quiseram dizer com isso, né? O que será que significa essa informação? Seria um período sem intervenções superiores
em nossa jornada? Será que eles estão querendo dizer que nós ficaríamos sem a intervenção dos amigos espirituais com níveis mais elevados, sem se manifestarem? Deixaríamos nós ao léu? Né? Será que seria isso? Eu particularmente não acredito nisso, tá? Eu não acredito nisso. Vamos ver a próxima. Seria um período no qual as nossas tendências estariam sendo testadas e dinamizadas para que nossas escolhas reflitam com mais exatidão nossa vida interior. Já começou a falar minha língua. Eu já acredito mais nessa possibilidade, né? Então, olha lá. Um período onde nossas tendências estariam sendo testadas. Por que nossa tendência? Porque nós ainda temos algumas tendências que a gente esconde dentro de nós. Algumas sombras dentro de nós. Que a gente está sempre querendo abafar, né? Então, essas tendências, seria um período onde essas tendências poderiam estar vindo à tona para que a gente pudesse sim fazer a transformação, tá? Ou então, para que nossas escolhas reflitam com mais exatidão nossa vida interior. Eu costumo dizer que nós somos aquilo que nós escolhemos, né? Nós somos o fruto de nossas escolhas. Então, aquilo que nós estamos passando hoje são resultados de nossas escolhas. Eu sei que muitos poderão dizer assim: nossa, mas eu não escolhi estar doente. Nossa, mas eu não escolhi passar por uma dificuldade financeira. Você pode não ter escolhido ontem, mas você pode ter escolhido sim, alguns anos atrás, ou alguns milhares de anos atrás. Tá? Então não tem como. E aí, essas escolhas, elas vão se refletir na minha vida interior. O que seria a minha vida interior? O eu mesmo. Por isso que a gente vem aqui na Casa do Caminho, quase que todo domingo, a gente sempre acaba caindo nesse mesmo tema de autoconhecimento. Que a gente pare para se olhar, que a gente se conheça, que a gente saiba quem nós somos. Que a gente tenha um reconhecimento de nossas escolhas, que a gente tenha, saiba definir os nossos sentimentos. E melhor ainda, que a gente saiba buscar de onde esses sentimentos vieram e por que vieram. E como transformá-los. Tá? Mas tem mais uma outra aqui. Seria um tempo de maturação para definir nossas inclinações e nossas decisões de permanecer como estamos, aceitando a influência inferior ou nos desligando dela, conectando-nos às forças luminosas do universo. Essa outra resposta, eu acho que também caberia muito bem a essa pergunta aqui, né, do significado dessa informação. Porque todos nós precisamos de um tempo para nos amadurecer. Está faltando sim maturidade para todos esses espíritos, não vou dizer todos, mas a maioria deles aqui nesse planeta. Nós não temos ainda maturidade suficiente para poder definir nossas inclinações. O que ele quer dizer com definir nossas inclinações e nossas decisões? É muito comum a gente reparar nos erros dos outros, não é verdade? Vamos usar um exemplo muito comum na vida de todos nós: a corrupção. A corrupção, ela está presente aonde? No nosso governo? E no nosso dia a dia? Tem corrupção? Bastante, né, gente? E aí, às vezes, a gente não tem maturidade para entender que aquele fato que nós estamos fazendo naquele momento seja um ato de corrupção. Tão simples, imagina, isso é corriqueiro. O meu pai me dizia que se eu tirasse 10 centavos de uma pessoa, ou se uma outra pessoa tirasse R$1 milhão de uma outra pessoa, nós éramos iguais.
Porque ambos tiramos uma quantia de uma pessoa que não nos pertence. Então não existe diferença pelo pequeno ou pelo grande. O ato foi feito. Se nós compramos CDs piratas na feirinha do Paraguai aqui de Promissão, o que nós estamos fazendo? É um ato tão simples, não é? E a gente faz isso normalmente porque a gente acha normal ir lá na feirinha comprar. Não é verdade? Se a gente tem um TV gato lá na nossa casa, isso está indo a favor da lei? Né? Então isso também é um ato. Né? E a gente acha normal. Por que a gente acha normal? Porque a gente ainda não tem maturidade para definir as nossas inclinações. E não adianta a gente dizer assim, hoje eu não vou fazer. Né? Então eu não faço hoje, mas amanhã eu faço. Então eu não consigo permanecer nas minhas decisões. Então quando eu decido alguma coisa, eu tenho que simplesmente decidir e realmente manter aquela decisão. E aí a gente tem essa dificuldade também, tá? E aí a gente tem que definir também se vamos continuar recebendo essa influência ou se vamos nos desligar dela e se ligar às forças luminosas do universo. Isso também é uma decisão. O que eu quero para mim? O que eu quero para a minha vida? O que eu estou fazendo aqui hoje? Né? O que eu vim fazer aqui? Levantar cedo, tomar café, ir para o trabalho, almoçar, voltar para o trabalho, jantar. Tem dia que dá para vir aqui na casa do caminho, tem dia que não dá. Aí eu venho ou não venho, volto a trabalhar, né? Porque tem dia que eu trabalho 3 períodos. Aí vou dormir, levanto no outro dia, tomo café, vou trabalhar. Essa é a nossa vida? Só para isso que eu vim aqui? Acho que não, né, gente? Acho que não. Eu tenho coisa a mais para eu fazer. E a principal delas hoje é exatamente essa. Alcançar a minha maturidade, alcançar a minha transformação, me conhecer e fazer melhor dessa vez. Vamos lá. Jesus já nos alertou o seguinte: será necessário separar o joio do trigo. Todo mundo conhece essa parábola, né? Não é uma parábola muito... todo mundo usa, inclusive, como um ditado popular, né? Tem que separar o joio do trigo. Mas aí, eu vou perguntar para vocês aqui. Todo mundo sabe o que é um joio? E o que é um trigo? Na agricultura falando, alguém já viu? Tinha trigo, já. O joio não, né, gente? O quê? Muito bem. Aquele bagaço do trigo? O joio é uma planta, como o trigo é uma planta também. Por que Jesus citou isso? Porque é o seguinte: quando a plantação de trigo está infestada pelo joio e eles ainda não atingiram a maturação, você não consegue definir quem é um e quem é o outro. É tudo igual. Tudo parecido. Opa! Olha aí. O joio e o trigo. Então, nós não temos como separar o joio do trigo antes da maturação. Porque senão a gente ia separar errado. Tá? E após a sua maturação, olha a diferença. Aqui o trigo e aqui o joio. Aí sim eu consigo separar. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Se nós não alcançarmos a nossa maturidade, se nós não amadurecermos como o trigo, não teremos como fazer essa apartação que Jesus tanto menciona há mais de 2000 anos.
já eram para termos alcançado, viu, gente? Nós é que estamos enrolando no meio do caminho mesmo, estamos nos deixando influenciar, estamos nos deixando ser influenciados mesmo, essa seria a palavra, para que isso ainda não aconteceu. Mas estamos sim num período de transição. O que significa transição? Estamos passando de uma situação para uma outra situação. E para que nós possamos passar desta que estou hoje para uma outra, eu preciso me definir quem eu sou. Se eu sou um trigo ou se eu sou um joio. Porque vai ser feita sim a apartação. Tudo bem até aqui? Então vamos lá. Então, da mesma forma, a Sara, ela nos coloca o seguinte, que é preciso também que ocorra esse distanciamento entre os que deixam dominar pela influência inferior e aqueles que escolhem a porta estreita, dando o grande passo para a sua transformação interior. Ou seja, por que vai ter que separar o joio do trigo? Afinal de contas, eles não vão ter oportunidade nenhuma? Claro que vão ter. Jesus já nos deixou bem claro que nenhuma ovelha do meu rebanho vai ficar perdida. Ele deixou isso muito claro. Nenhuma de minhas ovelhas se perderá. A única diferença é que esse distanciamento se fará necessário para que aquelas que ainda não alcançaram a maturidade necessária sejam levadas para um outro lugar, onde lá elas tenham uma nova oportunidade de se transformarem, de começarem de novo. E aquelas que já conseguiram chegar bem perto ou muito mais, que elas tenham a oportunidade de continuarem na tarefa que iniciaram. Mas nenhum de nós ficará sem o auxílio do nosso mestre, sem o auxílio de nosso Pai. Então, tudo bem até aqui? Então, vamos lá. Em meados do século XX, gente, nós estamos no século, é tão difícil, né? Século XXI, às vezes eu acho que eu estou no século XX, assim, muito rápido está passando, né? Mas em meados do século XX, lá pelos anos de 1960, 1955, né? Eu nem tinha nascido nessa época. Aí, né, meados daquele século, começou uma transformação no nosso planeta, tá? Vocês vão lembrar, começou uma quebra de paradigmas e uma inversão de valores. Foi nessa época que começou a se falar de liberações de muitas coisas, né? Na década de 60, né? Tudo começou a ser liberado. E para nós, naquela época, assim, eu era muito menina, ainda muito criança, mas eu lembro que começou assim uma reversão mesmo de valores, né? Tudo se podia, tudo se era liberado. Já na década de 70 veio a ditadura e a gente acabou sofrendo muito com isso, mas ainda continuam muitas rebeliões, né, de muitos jovens daquela época que se protestavam muito, tá? E as inversões de valores, né? Aquele valor de família, aquele conceito de família, aquele conceito de namorar, noivar e casar, foi se perdendo, né? E se perdeu mesmo, né, gente? Se perdeu mesmo. Hoje em dia, a gente tem, se a gente lembrar como era e como está hoje, muitas coisas se perderam no meio do caminho, né? Ou se transformaram, podemos se dizer, né? Então, as atitudes, essas que vêm influenciando fortemente os ambientes psíquicos do planeta, tudo começou a mudar com, por exemplo, as letras das músicas, né?
Naquela época, em 1960, se ouvia o quê? Dolores Duran, né? Falando da Noite do Meu Bem, daquela que a Cida adora tanto, danado Lirou, né? Era isso que nós ouvimos. E hoje, gente, o que a gente pede, né? Eu vou falar hoje porque eu dou aula numa escola onde uma faixa etária de 15 a 18 anos, tá? E aí meus alunos, eles querem ir para o intervalo, porque na minha época era recreio, tá? Hoje é intervalo. Se eu falo recreio, eles tiram o maior sarro em mim, sabe? Olha eu falando aqui a gíria dele, maior sarro. Então, eles querem ir para o intervalo, ouvir funk, ouvir músicas com letras mais pesadas, com letras mais ousadas, né? Com letras onde tudo é permitido, né? Então, assim, às vezes me assusta. Mas eu estou sempre conversando com eles, né? Nossa, vamos ouvir uma coisinha melhor, uma letra assim que esteja mais petada, mesmo que seja funk, né? Eu falei funk, mas assim, existem músicas dentro do funk que também são poesias. E poesias muito bonitas, né? Então, mas eles querem realmente aquelas que falam de sexo, de apologia, né? Então isso está muito complicado hoje no meio dos jovens. Outra mudança seria do vocabulário, né? O vocabulário mudou muito, né? Hoje os jovens, eles falam assim que aquela ali não é mais nem ficante, mas agora é crush, né? E ninguém namora, mas não é meu namorado, meu paquera, né? Não, é crush, né? Verdade? Então o vocabulário mudou muito também, né? Ninguém sai para paquerar, né? Para flertar, sai para azarar. Eu falo assim, gente, azarar, porque para mim azarar vem da palavra azar, né? Então eu estou desejando um azar para a pessoa, né? Mas para eles é azarar, né? Eu acho muito engraçado isso, mas houve toda uma mudança muito grande mesmo, né? De vocabulário. Então tudo isso assim, quando eu li essa primeira parte, eu fiquei pensando nisso e como eu lido com eles, eu fiquei prestando atenção realmente, porque, gente, muita coisa mudou. E o mais interessante é que a gente está passando por todas essas transformações e muitas coisas que são negativas, a gente está achando normal, está convivendo com isso. Né? Está achando normal, vamos tocar. A sexolatria e a sensualidade, né? Hoje está em alta, né? Isso é muito cultuar o corpo, né? Quanto mais bem esculturado, quanto mais eu puder mostrar o meu corpo também, né? Mais eu estou em alta também, tá? As artes plásticas, né? É muito triste também que tem algumas artes que estão chegando aí no nosso meio que totalmente sem abstrata, sem nenhum sentido, com coisas assim, cores muito diferenciadas, enfim, né? E até mesmo aquelas artes que a gente tem como patrimônio. E aí o que acontece? O pessoal vai lá, picha, quebra, né? não tem aquele vínculo, não tem aquele valor, né? Não tem aquela ação de, nossa, isso faz parte da minha história, né? Eles não têm essa ligação, esse vínculo mais, né? Esse não, nós, né? Porque todos nós estamos envolvidos nisso. Filmes de terror e ação, tá? Hoje o pessoal assiste muito filme de terror, gente, muito. Aí eu pergunto assim para eles, mas por que vocês gostam de assistir filme de terror? Professor, é uma adrenalina. Gente, mas senti medo, senti pavor. Nossa, mas é aquela tensão, aquele medo, aquela vibração. Olha, né? E eu falo assim, meu Deus, né? Mas é tão gostoso a gente assistir um filme e dar risada, não é? Como é gostoso a gente assistir filme, sentar ali e dar risada. Ou então assistir um filme romântico e ficar sonhando. Aí, ai, que lindo, né? Tal. Não, eles gostam daquilo de terror mesmo, tá? De ação. Né? Então, isso daí, tudo isso, gente, eu tô chegando, vou chegar onde eu quero mostrar para vocês, tá? E jogos de videogame. Os jogos de videogame hoje, o campeão, o líder é aquele que matou todo mundo. É aquele que sai, tem que matar tudo. Se não matar tudo,
do bichinho que vai comer. Na nossa época, só o bichinho que fica comendo bolinha assim. E a gente se divertia, achava o máximo aquilo, né? Hoje não. Hoje tem que matar. Se não matar, meu filho, você não é nada. Olha só como nós estamos sendo influenciados, gente. E como nossos jovens estão sendo influenciados. Muitos, tá? E o terrorismo crescente. O terrorismo crescente no mundo inteiro, né? Então, todos esses exemplos que eu dei para vocês aqui, eles são atitudes que vêm sendo fortemente influenciadas, não só os jovens, mas todos nós. Todos nós. E por que eles estão influenciando dessa forma? Porque todos nós temos tendências ainda obscuras em nós. Então, isso tudo é fruto, tudo isso que a gente está vendo é fruto de nós mesmos. São tendências que nós estamos colocando para fora. São ações que nós estamos colocando para fora. Porque a gente precisa passar por esse período de transformação, por esse período de transição. Tá? Então, realmente, a impressão é de que o céu está em silêncio, alheio a tantas barbaridades e aberrações que vigoram no planeta, dando ensejo ao ser humano para revelar ou trazer à tona as cargas selvagens, primárias, que ainda traz no inconsciente. Então, todos nós, tudo isso que a gente está vendo acontecer no nosso planeta, é fruto de nós mesmos, como eu acabei de falar. Porque todos nós temos... Porque todos nós temos essa carga selvagem e primária ainda dentro de nós. E para que nós possamos se transformar num trigo, para que nós possamos amadurecer, nós temos que tirar isso de dentro. Tirar no sentido de transformar, de vir à tona, como um vulcão. O vulcão que está adormecido e vem e põe a sua lava toda para fora. Nós também. Então, isso que está acontecendo com o nosso planeta, somos nós. Somos todos um só. Nesse momento. Tá? Então, estamos gerando uma energia psíquica compatível que, pela lei das afinidades, vai juntar-se aos aglomerados de igual teor existente nos ambientes humanos. E as pessoas com propensão à violência são influenciadas por essas energias, tornando-se ainda mais violentas. Então, todos esses exemplos que eu dei para vocês, de influenciação, eles geram uma energia. Aquela energia que eles sentem na hora que estão assistindo o filme de terror, aquilo é alimento para essa energia psíquica. A hora que eu ouço aquela música que fala palavras obscenas e outras coisas, eu estou gerando energia para alimentar essa energia psíquica do nosso planeta. Tá? E aí, as leis da afinidade vai juntar-se ao aglomerado. Esteve aqui alguns dias atrás na nossa casa, ele deixou muito claro sobre isso, sobre afinidades. Nós podemos ser sim afins, mas não precisamos estar na mesma sintonia. Eu tenho as minhas afinidades com esse mundo de terror, lá de terrorismo. Claro que eu tenho, porque estamos todos no mesmo barco. Porque senão nós estaríamos aqui. Mas eu não preciso entrar na mesma sintonia dele. Eu não preciso fazer as mesmas coisas. Eu posso alimentar essa energia psíquica de maneira, com outro alimento, de outra forma, para que possa haver a transformação. E aí, algumas pessoas já nascem com essa propensão à violência, e quando elas são influenciadas por essas energias, elas acabam se tornando ainda mais violentas. Exemplo disso, muito comum que a gente tem ouvido, aquelas crianças de 12, 13, 14 anos que pegam uma arma e saem matando todo mundo. Mas foi isso que ele viu no videogame, que
matar todo mundo, é o campeão. Ele já nasceu com uma certa tendência. E aí, com a influência dessas energias, ele vai lá e faz. E aí todo mundo faz o quê? Culpa, critica? Não. Aí é o momento da fraternidade, da compreensão. Por quê? Porque nem ele sabe o que ele está fazendo, ele está sendo influenciado. E nós somos responsáveis por isso também, porque também, de certa forma, nós alimentamos essas energias todas. Tá? Oh, caramba, tá difícil eu aprender o botãozinho aqui hoje. Então, essas curtições, eu pus aqui entre parênteses, né? Que é o que os jovens falam, elas saturam o inconsciente dessas pessoas com cenas das mais agressivas e trevosas refletindo-se no nosso dia a dia. Tá? Vamos lá. Então, podemos observar, neste período de silêncio, que houve a reencarnação de espíritos de diversas procedências. Muito bem. Apesar de tudo isso que está acontecendo, nós não estamos sozinhos. Tá? Então, nós vamos observar que nesse período de silêncio, eu pus silêncio entre parênteses, porque vocês vão ver aqui na frente que não é bem que eles estão em silêncio, não. Houve a reencarnação de vários espíritos, vários que vieram até nós, estão no nosso meio, nos ajudando, nos fortalecendo, tá? Graças a Deus, né? Então nós tivemos os índicos, né, que apareceram aí para quebrar os paradigmas e permitir um novo modelo, para a gente começar a construir um novo modelo. E hoje, segundo informações, já tem os cristais também, né? Então eles já estão no nosso meio para fazer a diferença, para nos ajudar a nos fortalecer. Temos também a reencarnação e houve e continua havendo, né, de espíritos mais evoluídos, com a finalidade de ajudar nesse período de transação, de mudanças e na psicologia. Gente, a psicologia hoje, a gente tá tendo acesso a tantas informações da psicologia. Hoje a gente consegue estudar livros, né? A gente consegue entender, a gente consegue ver em nós coisas que a gente não conseguia entender. E hoje nós estamos encontrando respostas. Hoje todos falam, eu preciso fazer terapia, eu preciso ir no psicólogo. Antigamente, falar de psicólogo ou de psicoterapeuta, ou de psiquiatra, era para quem? Nossa, esse cara é louco, né, gente? Imagina, tinha até vergonha de falar que fazia tratamento com psicólogo, fazia terapia com psicólogo. Tinha vergonha, porque senão ia achar que eu era louco. É ou não é, gente? Hoje, graças a Deus, esses espíritos vêm nos ajudando, inclusive nessa parte. Por quê? Porque a gente precisa se entender, a gente precisa se autoconhecer, a gente precisa trazer à tona tudo aquilo que não foi revelado ainda. A gente precisa saber qual é o caminho que a gente tem que trilhar. E a psicologia que vai nos ajudar, e tem nos ajudado, e muito. Com relação ao silêncio do céu, pode-se supor que não é este que tenha ficado silencioso, mas que foi a humanidade que criou uma egrégora negativa tão pesada que deixou bem mais fácil o contato com o alto. Muito bem. Eu, de todas as alternativas, eu fico com essa. Tá? Por quê? Porque nós, não é os céus que ficam em silêncio, somos nós que impedimos a comunicação deles conosco, porque criamos essa egrégora negativa tão pesada que eles não estão tendo acesso, mas eles encontraram um jeitinho. Estão reencarnando entre nós, estão mandando alguns espíritos para que eles possam estar em contato conosco e assim nos dá o conforto, nos dá a direção, a sustentação para que a gente possa seguir adiante. Então o Pai não nos deixa sozinhos jamais, né?
Então, no livro Transição Planetária, do espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Franco, ele nos reproduz as explicações do espirituório. Esse livro, pessoal, eu não li não, tá? Isso aqui foi uma informação que eu peguei, mas é um livro muito bom. Quem tiver a oportunidade e quiser, é muito bom. Chama Transição Planetária mesmo, psicografado pelo Divaldo Franco. E aqui, essa pequena reprodução que eu vou colocar aqui do espirituório, é um diálogo, uma reunião que eles fizeram entre eles, e é uma pequena explicação. E o Óleo é um dos comandantes, tá? Então vamos lá. Então fizeram a seguinte pergunta: qual seria então a razão por que deveriam vir espíritos de outra órbita para o processo de moralização do planeta? Então perguntaram para ele por que viriam espíritos, porque a reencarnação de espíritos evoluídos está acontecendo, mas está vindo espíritos de outras órbitas, outros planetas, vamos dizer assim, para reencarnarem aqui no nosso meio. E perguntaram por que haveria essa necessidade. E aí ele respondeu da seguinte forma: primeiro, porque, não tendo vínculos anteriores como defluentes de existências perturbadas, não enfrentariam impedimentos interiores para os processos de doação, para os reencontros dolorosos com que permaneçam comprometidos com o mal, que têm interesse em manter o atraso moral das comunidades a fim de explorá-las psiquicamente em perversos fenômenos de vampirização, de obsessão individual e coletiva. Muito bem. Ou seja, por mais que nós aqui já tenhamos alguns espíritos de elevado escalão, ainda criamos vínculos. Então, eu pensei no exemplo assim, né? Vamos pensar no Hitler e na sua mãe, por exemplo, né? Alguém já leu aqui Meus Filhos São Espíritos? Já leu? Muito bem, então vocês vão lembrar dessa passagem que eu vou falar agora. Esse livro é magnífico também, tá? Então tem uma passagem nesse livro que fala exatamente isso, sobre a mãe de Hitler, né? Então, ali também existia uma mãe, tá? Uma mãe que acordava de noite para ver seu filho quando o filho estava com febre, para miná-lo, para amamentá-lo, né? Ela também o criou com todo o carinho, com todo o amor de uma mãe. Aí, vamos imaginar que eu seja a mãe, que luxo, né? Que eu seja a mãe dele e eu esteja aqui para auxiliar esse espírito que já foi um filho meu. E vamos imaginar que ele não tenha aceitado a maturação, o amadurecimento, e ele precisa sim ser deslocado para um outro lugar. Gente, a dor, olha aqui, ele deixa bem claro, o reencontro doloroso, a dor é muito forte. Como que eu como mãe, mas meu filho, mas ele não conseguiu, mas tem aquela dor. Então, dessa forma, foi o que eu entendi o que ele quis dizer aqui, né? Então, quando tem espíritos de outra ordem, sem vínculos, eles conseguem fazer isso com muito amor, com muito carinho, com muita fraternidade, com muita gratidão, e eles conseguem dar essa sustentabilidade, conseguem trazer esse conforto a nós, e vão conseguir fazer essa separação. Ok? Pelo menos foi isso que eu entendi, tá? Então, assim, nos cabe louvar o comandante supremo de nossas vidas e agradecer a esses seres iluminados cujo amor é tão poderoso que os predispôs a reencarnar entre nós a fim de nos ajudar, sujeitando-se aos sofrimentos decorrentes de sua própria situação espiritual em oposição aos inimigos da luz e de uma época tão conturbada e de tão baixa vibração como ocorre atualmente na Terra. Então, como eu acabei de dizer, são espíritos de extrema luz, que apesar da evolução espiritual que eles se encontram, eles
e dos sofrimentos decorrentes de sua posição, eles não vão se incomodar com isso e não estão se incomodando. Eles estão vindo até nós, para que nós possamos ser ajudados. Certo? Muito bem. E agora? Vamos relaxar um pouco? Que agora só falou das coisas só soltou adrenalina aí, né? Tá todo mundo com medo já? Já plantei a pulga atrás da orelha? Então vamos lá. Aí, eu vou dizer aqui que eu achei muito legal. Eu assisti um vídeo da Mônica Medeiros e ela falando desse período de transição mesmo do nosso planeta, né? Então eu achei bem legal o que ela falou e eu achei muito interessante colocar as palavras dela no e agora. O que eu faço agora, né? Por onde eu vou? Qual é o meu caminho? E ela colocou da seguinte forma, que agora é o tempo de tolerância, de paciência, de pensar 2 vezes antes de falar alguma coisa, ou seja, encher a boca de água mental, tá, gente? Não precisa ir lá encher a boca não, mentalmente, né? Se for para falar alguma coisa negativa, tá? Se for para ofender alguém, se for para iniciar uma briga, seja o que for, coloque a água na boca e dá uma segurada, tá? É o tempo da misericórdia, da resiliência, da gratidão, porque é isso que nós temos que fazer agora. Estamos aqui para compreender que a verdade é o caminho mais correto e a retidão é o caminho mais rápido para que sejamos felizes. Temos que manter o foco, onde o foco é acreditar que a nova terra se faz quando eu acreditar que é possível dela ser feita. Então, gente, está em nossas mãos. Então, que sejamos eternamente gratos, que tenhamos paciência, tolerância, que tenhamos a sensatez na hora de a gente agredir, responder, que tenhamos carinho, fraternidade, porque assim estaremos mudando a energia psíquica do nosso planeta e estaremos ajudando muito aqueles que nos regem, aqueles que nos fortalecem. Então está em nossas mãos que nós possamos em nossas casas ouvir músicas, não precisa nem ser falada, pode ser só orquestrada, mas que aquela energia possa contagiar as paredes da minha residência, que aquela energia possa contagiar o carro que eu estou dirigindo, né? Para quê? Porque se houver uma cortada, alguém passar na frente, que eu não saia para fora xingando, mas que eu saia falando, calma irmão, vai, tenha paciência, todos nós vamos chegar no trabalho hoje, né? Será que a gente consegue fazer isso já? A hora que alguém corta a sua frente, a hora que o sinal verde abre e você vai passar e passa um outro, será que a gente já está conseguindo ter paciência de falar assim, ou então ainda a gente está batendo da direção e falando um palavrão, né? Pelo amor de Deus, olha lá. Então vamos ter paciência, tolerância, né? Fraternidade, para que a gente possa fazer exatamente isso que ela falou aqui. Eu achei muito bacana isso daqui. A explicação dela foi perfeita e veio de encontro ao que eu estava estudando. Por isso eu coloquei, tá? E não perca, ela estará aqui conosco em outubro, né? Em outubro, né? Ela estará aqui conosco. Então, não percam essa oportunidade de vê-la de pertinho. Pessoal, é isso. Ah, tem mais um pouquinho aqui. Chico nos disse o seguinte também: tudo que nos chega é devido, ajustado, preciso e na hora certa. Tudo. Então que nós saibamos como agradecer, aceitar e transformar, principalmente nós, no dia a dia, tá? Jesus está no meio, sempre, sempre. Não tenhamos medo de nada, porque como eu acabei de falar, todos nós estamos no mesmo barco.
todos, mas o comandante é o melhor. Como diz não é, como ele fala? É uma historinha mesmo, que fala que o menino está andando de avião e todo mundo com medo e cutucam ele e fala assim, você não está passando por uma turbulência, né? E você não está com medo? O menininho lá tranquilo? Não. Mas por quê? Porque quem está pilotando o avião é meu pai. Acabou, gente. Quem está no leme é Jesus. Não tem o que a gente temer. O que nós podemos fazer nesse período de turbulência é alimentar as energias positivas para que tudo fique mais fácil, para que tudo fique mais fortalecido. A começar por nós mesmos, tá? Gratidão a todos. Agradeço mais uma vez a oportunidade. Espero que eu tenha conseguido passar aí o meu estudo de maneira agradável para vocês. Muito obrigada, gente.